Boa noite a todos os Bnei Noach, sejam novamente bem-vindos a uma nova aula, na sequência dessas aulas que tem sido sobre o tema do mês de Elul, né? E nós vamos hoje tratar da questão como nos aproximar, como retornarmos a Deus da melhor forma. Vamos ver primeiramente o termo. Antes de mais nada, eu vou começar como inspiração da aula com uma história racídica. Nós sabemos que havia um grande líder racídico chamado Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Ele era um grande tzadik e ele sempre encontrava os méritos do povo de Israel e apresentava a Deus os méritos. Esse grande tzadik, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, na véspera de Yom Kippur, ele pedia para cada um dos membros da sua comunidade, na cidade de Berdichev, para que ele pudesse rezar por cada um separadamente, ele pedia, como uma forma de tzedakah, um rublo. Um rublo não é pouco dinheiro, também não é muito, mas também não é pouco. Um rublo. E ele pedia, era a mínima participação. Ele não precisava desse rublo, mas ele queria que cada membro da comunidade participasse de alguma forma e pedisse que ele pudesse rezar por cada um separadamente no Yom Kippur. E estava lá a fila dos frequentadores, os judeus da cidade de Berdichev, como a maioria dos judeus daquela época da Europa Oriental eram extremamente pobres. E tinha lá uma senhora, uma jovem senhora, com o seu filho de colo, com a criança de colo. Essa jovem senhora era muito pobre, mais pobre que todos que estavam na fila. Aí, quando ela se aproximou do tzadik, do Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak Berdichev Rebbe, e ele falou, e o rublo? Ela falou, desculpe, Rebbe, mas eu não tenho um rublo. Não tenho de forma nenhuma. Aí ele falou, não. Então, interessante que um tzadik, quando ele se comporta de uma forma diferente, é para chamar a atenção e a gente vai ver o porquê ele falou isso. Ele falou, não, sem o rublo, eu não vou poder rezar pela senhora. Ela falou, mas Rebbe, eu não tenho rublo. Ela ficou pedindo, ela nem ousou pedir para os outros da fila, ela sabia que todos eram extremamente pobres. Acontece que ela era mais pobre ainda que todos. Ela não tinha um rublo. Aí ele falou, então não. Então nada feito. Aí ela falou com um, no final ela acabou falando com um lá da sinagoga, com outro, coisa e tal. No final ela conseguiu reunir o rublo. Mas aí eram duas pessoas, era ela e a criança. Aí o Rebbe olhou para ela e falou, ótimo, tem um rublo, mas vai faltar da sua criança, do seu filho. Então eu vou rezar por você, mas não vou rezar para o seu filho. O Rebbe estava tentando cavocar uma reação legal. Aí a mulher falou o seguinte, não. Pensando bem, Rebbe, esse rublo é para o meu filho. Para mim, por mim, o senhor não precisa rezar. Aí, nessa hora, o Rebbe abriu um sorriso e atingiu um nível de êxtase da alma. Ele provocou toda essa situação. Ele olhou para os céus e disse, Senhor do mundo, uma jovem mãe que não tem um tostão no bolso, ela está disposta a abrir mão de que eu reze por ela somente para que o seu filhinho, sua criança de colo, a sua criança pequenina seja favorecida pela prece. Então, Senhor do mundo, nós
somos os seus filhos. Faça o mesmo que essa mulher. Relegue a nós todas as bênçãos. Abra mão dos seus cálculos, da sua contabilidade. Abra mão das suas considerações e nos favoreça incondicionalmente, tal como aquela jovem mãe. É claro que o Rebbe rezou pela mãe e pelo filho. Ele quis causar essa reação para ter um bom argumento para poder apresentar para o Todo-Poderoso Senhor do mundo. Todos nós somos filhos de Deus. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós pedimos nesse período anterior a Rosh Hashanah e Yom Kippurim, Yom Kippur, nós pedimos para Deus que Ele deixe de lado as considerações dele, os cálculos dele, o sistema de recompensa e castigo, e que Ele nos favoreça pelo único e simples motivo que todos nós, seres humanos, somos filhos dele, e tal qual um pai extremoso que se sacrifica, um pai, uma mãe que se sacrifica e faz qualquer coisa pelo seu filho, então que nos favorecer acima dos cálculos, acima do julgamento, acima das considerações, simplesmente pelo fato de nós todos termos sido criados à imagem e à semelhança dele. Por um lado, a imagem, por outro lado, a semelhança. Imagem significa nós temos uma faísca divina dentro de nós. Semelhança, nós temos o poder de escolha. Talvez por conta do poder de escolha, nós pisamos na bola diversas vezes durante esse ano. Mas quando a Torá apresenta os dois termos, a Torá fala que Deus criou o homem, quando Deus se consulta com os anjos, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro, imagem. O que é imagem? A faísca divina que nos anima por dentro e que nos faz filhos de Deus. Se nós temos uma faísca divina dentro de nós, nós temos uma partícula dele no nosso íntimo, no nosso interior. Então, todos nós somos filhos de Deus. E depois vem a semelhança. Por conta da semelhança, a escolha entre o bem e o mal, nós erramos bastante, pisamos na bola, não tem problema, Hashem. O Senhor colocou primeiro a imagem, primeiro a condição de filhos por ostentarmos a faísca divina dentro de nós. Depois a semelhança, depois o cálculo por conta dos nossos erros, por conta dos nossos desacertos durante esse ano que está se finalizando, o ano judaico. Aí vem a pergunta, e qual é o tema da palestra? O tema é como retornarmos a Deus da melhor forma. Eu não pus na palestra como nos aproximarmos de Deus da melhor forma. Como retornarmos. O que significa? Que a alma, antes de nascer, ela vem dos mundos espirituais bem elevados. A alma lá em cima, antes de nascer, não tem pecado, não tem Yetzer Hará, inclinação do mal. Deus está revelado lá em cima, a alma está numa boa, se deleitando, se regozijando, resplandecendo diante da luminosidade infinita de Deus que está mais revelado. Ela está numa boa. Aí, de repente, ela despenca. Ela é jogada nesse buraco, entre aspas, esse buraco chamado mundo físico e material. E qual é o nosso trabalho? Voltarmos ao nível que nós tínhamos, né? Quando toda criança nasce, a criança recém-nascida é totalmente pura. Ela não tem pecados, acabou de nascer, está novinha em folha, zero bala. Não tem pecados. Sabe qual é o nosso objetivo a vida inteira? É chegarmos ao nível do primeiro instante que nascemos. Nascemos pelados, sem roupa, sem saber falar, chorando, tremendo de frio,
e ter um nível mais elevado ainda, antes mesmo de nascermos. Então, aqui a questão não é como nos aproximarmos de Deus, é como retornarmos a Deus, porque já estivemos muito próximos antes de nascermos e até nos primeiros instantes da nossa vida. Nós estávamos num nível de pureza e santidade muito grande e nós viemos para cá para voltarmos ao nível original e mais ainda, voltarmos a um patamar superior. Senão Deus não teria nos jogado aqui nesse mundo, né? Não teria jogado nesse buraco, entre aspas. Ele quer que nós escalemos as paredes desse buraco, e essas paredes são de boas ações, de solidariedade humana, de bondade, de espiritualidade, para sairmos desse buraco e ainda conseguirmos subir mais ainda. Então, qual é a forma para nos aproximarmos de Deus? Qual é a melhor forma? Na própria pergunta, já está a resposta. Retornarmos e não nos aproximarmos. Retornarmos significa termos a plena consciência de que nós temos um gigante adormecido dentro de nós. Por um lado, está escrito na Torá que, pela natureza humana, o homem ele é mau desde a sua juventude, desde os seus primórdios. Ele tem uma inclinação ruim dentro do corpo, no aspecto físico. Por outro lado, está escrito na Torá, como já comentamos anteriormente, que quando Deus criou o homem, ele não escreveu que ele viu que era bom. Tudo que ele criou, todas as criaturas e toda a criação, todos os aspectos da criação, no final do dia, de cada dia da criação, ele escrevia, e a Torá descreve, e Deus viu que era bom. No entanto, está escrito, quando Deus criou o homem, está escrito, e Deus viu que era muito bom. E nos outros dias está escrito Vayar Kitov, e viu que era bom. E no dia da criação do homem está escrito Vayar Kitov Meot. Meot é muito. Meot são as mesmas letras invertidas da palavra, trocadas da palavra Adam. Adão, homem, Adam. Todos nós somos, qual é o termo ser humano em hebraico? É Bnei Adam. Filhos de Adão. Filhos de Adão significa ser humano. Então, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Uma imagem espiritual, uma semelhança espiritual refinada. Eu já falei nas aulas anteriores que a maior diretriz da nossa geração, do nosso século, da nossa vida, é servirmos a Deus com alegria. O primeiro Rebbe de Lubavitch fala que o principal aspecto da tchuvá, é interessante, tchuvá em hebraico não significa arrependimento. Tchuvá em hebraico vem da palavra lashuf. Lashuf significa voltar, retornar. Qual é a tradução literal da palavra tchuvá? Retorno. Retornarmos ao nosso nível original, antes mesmo de nascermos, que éramos totalmente puros. Só que nós retornamos pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso esforço pessoal. Hashem criou o mundo porque ele quis que o ser humano se esforçasse pessoalmente para atingir uma espiritualidade maior, mesmo dentro desse mundo onde Deus aparentemente está oculto, onde Deus está oculto para possibilitar que tenhamos o poder de escolha entre o bem e entre o mal. Muito bem. O primeiro Rebbe de Lubavitch fala que o arrependimento e o retorno a Deus é o abandono da falha, do pecado.
Mas essa é uma ideia inicial, não é o desenvolvimento de toda a ideia. Há uma frase, um verso nos Salmos do rei David que fala o seguinte: afaste-se de mal, surmerá, afaste-se de mal, desvie-se do mal, va'asetov, e faça o bem. Baque shalom, solicite a paz, verat feio, e a persiga. Vamos nos centrar na primeira parte do verso. Desvie-se, afaste-se do mal e faça o bem. Nas gerações anteriores, as gerações eram muito fortes espiritualmente. Elas tinham a capacidade de se afastar do mal e logo em seguida fazer o bem. Não é batatinha se afastar do mal. O mal é uma areia movediça. Quando a pessoa tenta sair da areia movediça, ela começa a afundar mais ainda. É complicado lidar com o mal. Principalmente, tem aquela piada que nessa última geração, não é o diabo que corre atrás, o anjo da morte, o Satã que corre atrás da pessoa. Ao contrário. Ele foge da pessoa e fala, me larga, me deixa, me deixa. É a pessoa que corre atrás das coisas erradas. O mal, hoje em dia, ele tá meio... Ele não é igual de antigamente. Ele tem que ser mais fraquinho, porque ele conta com a decadência espiritual das gerações. Hoje, nós próprios somos muito fracos comparativamente às gerações anteriores. Nós somos verdadeiros, com todo respeito e consideração, nós somos verdadeiros moleques, comparativamente aos nossos pais, avós, bisavós, que eram gigantes da espiritualidade, que conseguiam operar espiritualidade. Hoje em dia, o que a gente consegue operar, e male que male, é a internet, não nada de espiritualidade. Então, nessa geração, o trabalho é diferente. O trabalho não é nos desviarmos do mal e fazermos o bem. É exatamente o contrário. Fazermos o bem e nos desviarmos do mal. Fazendo o bem, automaticamente nós nos desviamos do mal. E essa é a receita da nossa geração. Até a época do Baal Shem Tov, do Magid Mesrit, do primeiro Rebbe, até aquela época era possível se desviar do mal e fazer o bem. Hoje em dia não é mais possível isso. Só é possível nós nos aproximarmos de Deus, nós retornarmos a Deus, fazendo exatamente o contrário. Fazendo o bem, nós nos desviamos do mal. Através da bondade, da generosidade, nós fazemos com que o mal se afaste da nossa vida e começamos a acertar os passos. Porque fazendo bem para o próximo, nós conseguimos agradar o Criador do Universo da melhor forma possível. Um pai, uma mãe, acham engraçado e ficam todos ternos, cheios de ternura, de amor, quando vem o filho, a filha, o menino, a menina imitando o papai e a mamãe. O menino gosta de imitar o papai e a menina gosta de imitar a mamãe, a filhinha. Hashem fica todo terno, Deus fica todo emocionado, infinitamente, quando ele vê que o ser humano está o imitando, que o seu filho, o ser humano, está o imitando. Qual é a melhor forma de imitar Deus? Sendo bom, fazendo bondades, ajudando o próximo, a caridade, a benemerência, a tzedakah em todos os níveis. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Em todos os níveis. O que é tzedakah? Um sorriso, uma boa palavra, ajudar uma pessoa a se levantar, olhar nos olhos da pessoa, escutar, simplesmente. Nós somos uma geração tal que o simples fato de escutarmos uma pessoa, às vezes aquela pessoa que sempre você ouve,
Você já sabe de cor o que ela vai falar, você sabe melhor do que ela o que ela vai falar. Porque ela sempre fala a mesma coisa, mas ela precisa que alguém o ouça. O simples fato de a gente ficar quietinho, quietinho, depois a gente dá a nossa opinião, a gente fica quietinho e dá os ouvidos para aquela pessoa que precisa que alguém a escute, isso é tzedakah. Isso já é tzedakah. E tem todos os níveis de tzedakah. Na verdade, o Rambam Maimonides, ele numera 8 níveis de tzedakah. Curioso, eu vou só falar do nível maior. O maior nível de tzedakah é conseguir um emprego para uma pessoa no mesmo lugar que a pessoa trabalha. É dar a vara de pescar e não peixe. Esse é o maior nível de tzedakah que existe. Então, na verdade, nós temos que imitar o nosso Pai Celestial. E tem que ser pela linha de atuação da alegria. Como já comentado em outras aulas, antigamente as pessoas sabiam a diferença entre a amargura e a alegria. Desculpa, e a amargura e a tristeza. Segundo a Hassidut, a filosofia hassídica, a amargura é legal, a amargura é bom, tristeza é totalmente proibido. Qual é a diferença entre a amargura e a tristeza? A pessoa sabe que errou, sabe que pisou na bola, ela fica amarga, levemente triste, mas o suficiente para ela tomar uma atitude e mudar o seu comportamento. Isso é amargura. O que é tristeza? Tristeza é um buraco sem fundo. Tristeza é a forma mais sutil de egoísmo. Tristeza não tem nada a ver com atitude positiva. Tristeza é a pessoa falar o dia inteiro: ninguém me ama, ninguém me quer, porque a minha vida dá tudo errado, o que eu faço dá tudo errado, eu não acerto uma, eu só tenho problemas na minha vida. Vamos filtrar o que a pessoa triste e deprimida, o que ela está falando. Minha vida, eu, meu, minha, meu, eu, eu. Desculpe, mas a tristeza é uma forma sutil de egoísmo. Coitada da pessoa. Ela pensa 24 horas por dia nela mesma. E como que ela pode... É por isso que ela está triste. Ela tem que tirar esse pensamento. Sabe qual é a melhor forma de estarmos alegres, felizes? Pensarmos um pouquinho menos nos nossos problemas e nos dedicarmos ao próximo. Aí nós vamos entender que nós fazemos parte de algo maior. A bondade é infinita porque ela vem de Deus. O mal não é infinito. A ruindade não é infinita. Porque o mal, a ruindade, a falha, o pecado são sombras. Num foco luminoso, a gente coloca um anteparo e faz uma sombra. Tira o anteparo, some, desaparece a sombra. Então, a mesma coisa. O mal, a falha, é o ocultamento, a ocultação da bondade, da atitude acertada, da caridade, da benemerência, do ato bom e positivo, da mitzvah, que é a materialização da vontade de Deus. Então, é importante hoje em dia que tenhamos a alegria. Como que dá para ser alegre com tantos problemas na minha vida? Tá cheio de problemas, de saúde, sustento. Só faltava isso. E fulano de tal entrou em casa. Eu tô tão desesperado que eu sou capaz de chutar o cachorrinho. Dar um chute no cachorrinho. De tão contrariado e amargurado que eu tô muito triste. E como então ficarmos alegres e felizes? Para isso, então, vem a receita, a fórmula de nos espiritualizarmos. Em primeiro lugar, confiarmos em Deus, termos plena fé que Deus vai ouvir os nossos pedidos
e que Ele está por trás de todos os problemas que nós enfrentamos dioturnamente, diariamente, de dia e de noite. Esses problemas todos, eles são desafios. Essa vida, esse jogo sofisticado chamado de vida, tem um dono. Tem um dono do jogo que é Hashem. Hashem é aquele que está regendo o tempo todo a orquestra da nossa vida em relação a absolutamente tudo que ocorre, vivenciado por nós, e a maioria dos aspectos fora do nosso controle. Tudo isso é por divina providência. É a intervenção direta de Deus em nossas vidas. Se nós percebermos que o nosso Pai Celestial está por trás de tudo, nós vamos ficar um pouco mais tranquilo. Existem círculos religiosos, que não racídicos, que falam o tempo todo do Yom Adin, no dia do julgamento, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Vocês vão ver muitos vídeos aí no YouTube, na internet, de outros rabinos, de outros movimentos. Ai, 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 ui, 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 Rosh Hashanah, Yom Kippur, o pecado. Parece até outras religiões aqui, não vou citar o nome aqui. O pecado e o inferno, o dia do julgamento, que será de nós, etc, etc. A gente tem que saber claramente que o juiz, quando estivermos na frente do juiz no dia do julgamento, nós como réu, a gente tem que ter plena consciência que do outro lado lá da mesa, lá no palco, lá onde está o juiz, em geral está mais acima, aquele juiz é o nosso pai. Aqui não é uma conversa, não é um julgamento simples do juiz e do réu. Aqui, na verdade, é uma relação do pai com o filho. Será que é possível um juiz que está vendo na sua frente, na pele do réu, o seu próprio filho? Será que é exatamente, Marmol, o próprio Deus é nosso defensor? Ele é o defensor, ele é o juiz e ele é o nosso pai, ele é tudo, né? Então, na verdade, a gente tem que ter plena consciência disso. Então, a gente tem que alcançar um nível de harmonia e serenidade pessoal, nos espiritualizando e acostumando os nossos olhos a enxergarem os aspectos bons da nossa vida. A natureza humana é de ver só coisas ruins. É disso que vive o jornalismo. Com todo o respeito aos jornalistas, mas o jornalismo em geral vive de notícias impactantes. Notícias boas em geral não são tão impactantes como notícias ruins. Notícias ruins abalam a pessoa porque ela sente as suas limitações. Mas na verdade nós temos que ter olhos para vermos tudo de bom e positivo que Deus nos manda em nossas vidas. É aquela diferença entre o otimista e o pessimista. O pessimista, ele olha um copo meio vazio. O otimista, ele vê que o copo está meio cheio. Então, nós temos que ver o mundo com outras lentes, com outros olhos. O mundo é colorido. O mundo é bom. Somente os nossos olhos que conseguem nos intimidar, somente centrando-se em aspectos que não são tão bons. O Talmud fala que não há mal que venha de cima. Não há mal que venha de Deus. Mas como? Há tanto sofrimento. Muito bem, mas o bem sempre vence o mal. Não é só em Hollywood, não é só no cinema que o mocinho vence o bandido. O bem sempre vence o mal. Muito simples. O bem, ele tem existência própria. O mal, não. Vou repetir essa frase, que é uma frase de efeito. O bem tem existência própria. O mal, não. O mal só existe para contrastar com o bem. Antes de nascermos lá em cima, só existia o aspecto de existência própria. Só existia o bem. Só nesse mundo que é o mal.
Exatamente. O mal está, Marmol, exatamente. O mal está o bem está em Deus. Deus é a bondade absoluta e o mal foi um mecanismo que Deus criou para que nós tivéssemos o livre-arbítrio, o poder de escolher entre uma coisa e outra, porque o bem maior é aquele obtido pelo esforço pessoal. Por isso que Deus criou o mundo e por isso que ele se ocultou, para que o ser humano conseguisse cada uma de suas vitórias na vida pelo empenho pessoal, pelo esforço próprio. Ah, mas Rabino, hoje em dia nós estamos tão fraquinhos, nós só erramos. O que que a gente pode já acertar nesse mundo tão confuso, nesse mundo tão maluco, nesse mundo onde o mal e o bem estão totalmente mesclados, misturados, nesse mundo onde há um ocultamento tão grande de Deus? Como que nós podemos acertar? Nós não sabemos qual é a expectativa divina. Eu já expliquei aqui que Deus pôs um filtro na humanidade. Essa geração, a nossa parte essencial é mínima. Nós somos quase que totalmente moldados pelas circunstâncias da vida. Alguns exemplos. Como uma pessoa pode ser boa se ela não teve uma boa educação? Se os pais não deram a mínima para ela? Se ela sofreu muito por pobreza, por falta de recursos? Como ela pode ser boa se foram tão injustos com ela, ela tem um sentimento de revanchismo, de toma lá da cá e de fazer para aqueles que lhe fizeram mal pagar na mesma moeda? Como que a pessoa pode ser boa se ela parou de acreditar no ser humano, parou de acreditar na esperança, parou de ter esperança no mundo melhor diante de tanto sofrimento? Então, a gente precisa saber exatamente o que Deus quer da gente. Deus é um Deus bonzinho. Deus é infinitamente bom. Ele só vai cobrar da gente diante da nossa capacidade. Ele não vai exigir mais do que a nossa capacidade. Ele não vai pedir o impossível de nós. Se nós somos 99% moldados pelas circunstâncias da vida e 1% somos nós mesmos, a nossa essência maior acima das circunstâncias, Deus não vai olhar para os 99%. Ele vai centrar a sua expectativa totalmente em 1%. E sabe por que nós nascemos? Por causa desse 1%. Não foi por causa dos outros 99%. Os outros 99% estavam além da nossa vontade. O fato de nós termos nascido numa família problemática, o pai e a mãe nem aí, e ter sofrido todo tipo de percalço, todo tipo de contrariedade, todo tipo de, né, temos tido todo tipo de sabores, todo tipo de problema, etc., do mínimo até o maior, mortes na família, doença na família, criminalidade, às vezes até abuso, etc. Abuso em todos os níveis. O maior abuso que tem é o abuso verbal. Esse é o maior que tem, todo mundo. Esse abuso daqui não distingue formação familiar, classe social, ou o nível de equilíbrio. Até as pessoas mais equilibradas, de vez em quando, elas acabam abusando verbalmente, né? Esse é o abuso mais fácil que tem. Eu falei uma coisa, falei uma besteira, magoei aquela pessoa. Ah, tudo bem, vai, deixa pra lá. Mas eu magoei uma pessoa, eu abusei da boa vontade dela e eu fui injusto com ela, eu abusei. Então, tudo isso daqui, nós somos grandes vítimas. Mas Deus leva em consideração. Ele consegue filtrar tirar o filtro, na verdade. Tirar o filtro. Antigamente, eu já comentei aqui, hoje em dia nós temos câmeras digitais. A câmera fotográfica, hoje em dia, ela é digital. Antigamente era câmera analógica. Alguém se lembra aqui das câmeras analógicas antes da nova tecnologia? Então, para a gente fazer efeitos especiais, nós tínhamos que colocar filtros.
mas a colocação dos filtros não era digital, era física mesmo. A pessoa tinha que fazer efeitos na frente da foto, para a foto sair com esse filtro, com esse efeito, meio assim, essa tinha que mexer no ambiente. Se usava muito estúdio para fazer uma foto. Hoje em dia se usa pouco estúdio e mais os recursos digitais. A mesma coisa, Deus colocou na nossa vida muitos filtros, mas na hora de Ele nos ver, na hora de Ele analisar a nossa alminha, Ele olha, tal qual essa caneta, Ele olha para a nossa alminha, Ele olha para a nossa essência maior. Ele consegue tirar do lado todos os filtros. Ele tira essa circunstância, aquela circunstância, esse problema, esse sofrimento, essa educação, esse lar, esse berço, essa comunidade, essa sociedade, esses altos e baixos, ele tira tudo isso da frente. E ele olha somente para a caneta. Desculpa, ele olha somente para a alma da pessoa. Ela como ela é na realidade, sem as camadas de materialismo que encobriram a sua essência maior. Todos nós somos diamantes. Todos nós, sem exceção. Todo ser humano tem um potencial incrível. O diamante, quando é encontrado na forma bruta, é uma pedra opaca, sem brilho, fosca, que pode ser facilmente chutada por um andarilho distraído. Mas essa pedra, quando ela é polida, lapidada, ela revela a estrutura cristalina dela e ela revela a capacidade de reflexão da luz incrível, impressionante. Nós nascemos diamantes. A nossa vida nos revela sermos uma pedra opaca, mas não podemos esquecer que nós nascemos diamantes. O diamante tem uma estrutura atômica ou molecular parecidíssima com carvão. É uma cadeia carbônica, o diamante. Só que uma pequena alteração faz ele uma pedra preciosa. E o carvão é carvão. Então, nós não somos carvão. O ser humano não é carvão. Carvão pode lapidar, polir, ele sempre vai ser carvão. Nós nascemos diamantes. Parecermos ser uma pedra comum. Tosca, fosca, sem brilho, opaca. Mas aí, nós nos refinando, nos polindo, nos lapidando, podemos nos transformar num brilhante. Só um diamante pode ser transformado num brilhante, outra pedra não. Já nascemos diamantes. A vida inteira parece que somos uma pedra michuruca, sem beleza alguma, até o momento de começarmos a nos lapidar, a nos polir. E aí descobrimos o nosso brilho maior. E aí nos transformamos em brilhantes. O que é o brilho de uma pedra? É a capacidade de reflexão da luz. O que é o brilho no ser humano? É a capacidade de refletir a luz de Deus. O brilho no ser humano é a capacidade de refletir a luz do seu Criador, a luz de Deus. E esse é o nosso objetivo maior. Então, como conseguimos ficar alegres e felizes? Pensando mais em Deus, pensando mais na vida espiritual, nos aprofundando nos valores das 7 leis universais, dos Bnei Noach, nos aprofundando nos valores da Torá. Aí nós vamos trocar de lentes, trocar de óculos. Quando o óculos está com a lente suja, a gente vê o mundo inteiro meio sujo. Mas o mundo não está sujo. Quem estão sujas são as lentes do nosso óculos. Tem que, de vez em quando, lavar as lentes do óculos
E a gente vai ver, puxa, eu limpei, eu lavei, passei a flanelinha, o óculos estou enxergando melhor. Às vezes a gente está com o grau errado. Nós não estamos enxergando, porque estamos sofrendo de miopia espiritual. Muitas vezes, centrados nos nossos problemas, nós não conseguimos visualizar um palmo além do nosso próprio nariz. Isso se chama miopia espiritual. Não adianta só lavar as lentes do óculos. Nós temos que trocar de óculos. Melhor, trocar de lentes. Temos que ver o grau certo para enxergarmos melhor o mundo. E que lentes são essas que vão acertar o nosso grau de miopia? Que lentes são essas? São lentes mais espirituais. Enxergarmos o mundo com outros olhos, com os olhos que conseguem discernir, distinguir mais espiritualidade no mundo. Mas como fazermos isso? É difícil, Rabino. Por isso nós precisamos nos alimentar diariamente. Uma pessoa vive sem comer diariamente? Difícil, né? Se a pessoa parar de comer, Deus nos livre, ela vai acabar adoecendo e pode, Deus nos livre, vir a óbito. A pessoa precisa se alimentar, precisa se nutrir, precisa comer. Da mesma forma que o nosso corpo precisa de comida, senão ele vem a definhar, nossa alma precisa de espiritualidade, senão ela vem a definhar. Como a alma definha? Como é a morte espiritual? A frieza, a indiferença, uma visão meramente materialista, a pessoa só atendendo sua capacidade intelectual e deixando totalmente os sentimentos de lado. Essa é pior do que a morte física, a morte espiritual. Então nós temos que nos alimentar. Aí nós conseguimos entender como, então, exatamente, nós acabamos ficando anestesiados, Marmal muito bem, anestesiados e indiferentes, né? O arqui-inimigo do povo de Israel é o povo de Amalek. E Deus fala que o povo, que Israel tem que vingar ter sido atacado por Amalek, porque Amalek é a frieza. Quem é Amalek? Amalek era um povo michuruca, nômade, que andava no deserto, e ele resolveu atacar o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele estava invicto. O pessoal tremia de medo do povo de Israel. Amalek sabia que ia apanhar. Mesmo assim, ele foi lá tentar tirar uma casquinha de Israel. Amalek, o exemplo usado pelos sábios, Amalek é aquela pessoa que vai pular numa caldeira efervescente, fervendo. A pessoa sabe que ela vai se queimar inteira, mas ela pula na caldeira só para diminuir em alguns graus a temperatura e possibilitar com que outras pessoas venham atrás e pulem na mesma caldeira. A mesma coisa, Amalek sabia que ia apanhar do povo de Israel, mas ninguém tinha tentado bater no povo de Israel. Foi lá, ele tentou bater, levou uma chapoletada, mas ele esfriou o temor dos outros povos pelo povo de Israel. E depois o povo de Israel teve que ser confrontado por muitos outros povos do deserto. Amalek simboliza, por que Hashem considera o arqui-inimigo do povo de Israel e o arqui-inimigo de Deus? Hoje em dia nós não sabemos quem é Amalek, o nosso trabalho é no campo espiritual. Quem é Amalek? É a frieza, é a indiferença. Por isso é o nosso arqui-inimigo. Então, primeiro passo para nos retornarmos a Deus da melhor forma. Primeiro passo é nos espiritualizarmos mais. Como fazermos? Mais uma aulinha de Torá, mais uma palestra, mais um verso, mais uma prática das 7 mitzvot dos Bnei Noach, mais um verso, mais um capítulo dos Salmos, mais uma troca de ideias com todos os grupos de Bnei Noach, mais uma afirmação e reafirmação do monoteísmo, não só espiritual, ideológico, como também ético. O monoteísmo tem que ser tão decisivo na vida da pessoa para dirigir os seus passos na ética e na moral. Não adianta eu falar, eu acredito em um único Deus, mas faço tudo errado. Ô meu, se você, o paulista fala meu, ô meu, se você acredita em um único Deus, começa a ter um padrão referencial de conduta.
Não é me comportar de uma forma segundas, quartas e sextas e me comportar de outra forma terças, quintas e final de semana. Não, tem que ter uma congruência. Se eu acredito num Deus, eu tenho que ter um padrão de referencial de conduta e não mais de um, certo? Então devemos evitar sermos contraditórios. E dessa forma, alimentando a nossa alma, fazendo bem, agradando a Deus, fazendo bem. Olha que interessante, o bem, segundo a filosofia racídica, a mística, segundo a Kabbalah, quando nós fazemos o bem, nós mexemos de tal jeito com a raiz da nossa alma que nós temos uma ajuda maior. Deus alarga os canais das bênçãos. Então, se uma dificuldade pela ordem natural das coisas, uma dificuldade em nossa vida, em nosso caráter, em nossa personalidade, ela aparenta ser intransponível, indestrutível, inquebrantável. Então é importante que saibamos que fazendo bem para o próximo, então Deus dá uma colher de chá e aquela barreira acaba se desfazendo, não por nosso esforço, mas por iniciativa de Hashem, de Deus. Por quê? Porque com a bondade ao próximo, com a caridade, falar, não, mas eu tenho tantos problemas na minha vida, como que eu vou me preocupar com outros? Com os outros? Ao contrário, nós nos preocupando com os outros, nós vamos mexer com a raiz da nossa alma e muitos dos nossos problemas que sem uma revelação maior de Deus, eles seriam insolúveis, intransponíveis, né? Inquebrantáveis, de repente, eles acabam como que imperceptivelmente acabam sumindo do nosso dia a dia. Aquele problema acaba se diluindo a ponto de desaparecer. Por quê? Porque fazendo o bem ao próximo, nós estamos imitando o nosso Pai Celestial. Fazendo o bem ao próximo, nós estamos agradando o nosso Paizinho Celestial. E agradando ele, ele dá uma gargalhada espiritual acima dos infinitos mundos espirituais e acaba aliviando a nossa carga e acaba nos surpreendendo com notícias boas e agradáveis em todos os sentidos. Que realmente possamos nos inspirar. Eu também. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Estou tentando me convencer, né? Então, que nós possamos nos convencer dessas ideias. Essas ideias não vieram da minha cabeça, não. Eu estou só reproduzindo aquilo que eu aprendi. Então, que nós possamos nos inspirar em todas essas ideias e garantirmos um ano bom e doce em todos os sentidos, aproveitando o mês de Elul, que o rei está no campo, como falamos na última aula. Há uma benevolência, há uma receptividade maior de Deus, especialmente nesse mês. E possamos ter boas atitudes e sempre lembrando, a gente pode pensar, puxa, mas o Rabino está falando tanta coisa aí, é tão difícil, é um trabalho árduo. O quê? Mudar toda a vida? Não, Deus é bonzinho. A gente dando o primeiro passo já é muito significativo. É um passo atrás do outro. Não pensem que é muito difícil mudar e ser melhor. Não, vamos dar o primeiro passinho. Dando o primeiro passinho, o segundo é um pouco mais fácil, o terceiro é mais fácil ainda, o quarto é mais fácil ainda, né? E aí fica bem fácil. Então, que realmente nós possamos garantir uma vida mais significativa em todos os aspectos, com a ajuda do bom Deus, se Deus quiser. Um ano bom e doce em todos os sentidos, com a iminente revelação do Mashiach. Amém. Nós vamos deixar agora, a gente já deve estar terminando já o